A submissão do governo Lula ao neoliberalismo econômico levou o ex-senador Roberto Requião a deixar o PT. A decisão surpreende analistas políticos, mas Requião, que já foi governador do Paraná por 3 vezes, esclarece que os mesmos motivos que o levaram a apoiar Lula o levam agora a deixar o partido do presidente. A luta contra o capital financeiro desindustrializante que, segundo o ex-senador, hoje comanda o país. Eu sou o mesmo, quem mudou foi o PT, afirma Requião nesta entrevista exclusiva ao EPET TV. Que motivos o levaram a entrar no PT e deixar o partido em tão pouco tempo? O motivo que me levou a entrar no PT, na campanha, e apoiar o Lula, foi o mesmo motivo que me fez sair do PT agora. Que o partido é um instrumento de mudança da sociedade, é uma ferramenta. No momento que nós montamos a Frente da Esperança, havia a justificativa de que precisamos afastar o liberalismo do Guedes, as tolices do Bolsonaro. Não me arrependo nada disso. Na mesma circunstância, eu faria a mesma coisa. Mas agora eu vejo que o governo se transformou num governo de centro-direita. Ele está fazendo a mesma coisa que o Guedes. Tinha aquele programa do Temer de limites de gastos definidos pela necessidade de pagar dívidas públicas estabelecidas pelos próprios credores da dívida pública, que são os banqueiros. Mas daí veio o arcabouço, que é mais ou menos a mesma coisa. Então eu diria a você que, de repente, eu vejo que não há muita diferença entre a política do Guedes e a política atual. E não há uma diferença fundamental entre a política do Milei e a política brasileira. É o liberalismo econômico comandando a economia do Estado. Agora, no intervalo, você me dizia, por exemplo, que o Supremo quer acabar com a revisão da aposentadoria dos mais velhos em função do peso fiscal. Então, de repente, é esse peso fiscal que limita tudo, só não limita o juro dos bancos estabelecido pelo Banco Central Independente e o pagamento do Estado em cima da dívida com esses juros aumentados a cada momento, os mais altos do mundo. Então, isso tudo me contraria. Eu acho que valeu a pena apoiar o Lula. Eu tenho orgulho de ter entrado no PT e sair do PMDB, que virou uma banca de negócios. Virou uma picaretagem nacional e local. Mas, porém, contudo, todavia, parece que esse momento acabou. A Frente da Esperança se transformou numa consolidação do liberalismo. E eu quero um pouco mais. Eu quero respeito aos trabalhadores. Não é comida 3 vezes por dia. Eu quero a perspectiva de acesso cultural e acesso econômico para os filhos dos trabalhadores do Brasil, filhos dos brasileiros. E eu vejo que nós estamos consolidando o liberalismo. Me contraria profundamente a política da Petrobras, distribuindo dividendos de uma forma espantosa e, com isso, liquidando a empresa no médio e no longo prazo. Agora disseram, não, vamos pagar os dividendos pela metade. Se você observar em profundidade, a reserva estratégica que eles fizeram dos dividendos é para pagar juros de acionistas e rendimentos mais lá na frente. Não tem nada a ver com investimentos no país. E cá entre nós dois, alguns anos atrás, a Petrobras era responsável por 80% dos investimentos no Brasil, alavancando a economia. Isso podia acontecer hoje. A posição do governo federal com a Eletrobras é a mesma coisa. Eu li a tal ação do Messias. E ele diz textualmente, nós não queremos restatizar a Petrobras. Querem fazer valer os 43% de ações do governo. Tudo bem, mas mostra que eles não têm essa visão de que a energia tem que ser nacional. A França fez isso agora. A Alemanha fez isso agora. 70 países do mundo estão fazendo isso. E nós estamos regredindo, consolidando o liberalismo econômico. E aqui no meu estado, você sabe que tínhamos um pedágio aqui de 25 anos, foi organizado pelo Jaime Lerner, que era uma roubalheira, considerado um grande escândalo nacional pelo Ministério Público Nacional, Estadual, Tribunal de Contas da União, Tribunal de Contas do Estado, e era uma das nossas bandeiras. Acabou o prazo de 25 anos, o Rato e o Bolsonaro não renovaram, não licitaram novamente. E o roubo era evidente, era um escândalo. Aumentos concedidos sobre obras não construídas e tudo mais. O Bolsonaro não fez, o Lula assumiu, e depois na campanha junto comigo, no palanque, ele dizer, se eu for presidente não vou aceitar isso mais, não terá uma praça de pedágio
um custo maior que R$ 5 e ele monta o mesmo do Ratinho em parceria com o Rato, com mais 15 praças de pedágio e preços escandalosos. Essa bandeira desapareceu. O governo federal se omitiu e apoiou em silêncio a privatização da Copel, Companhia de Energia Elétrica, que o Bolsonaro não tinha conseguido fazer com o Rato. Estão privatizando a Companhia de Saneamento, a Sanepar, a melhor companhia do país. Eu, quando governador, tive preços baixíssimos para o serviço de água e de saneamento e a companhia dava um lucro fantástico. A Copel vai distribuir esse ano, depois de privatizada, R$ 1 bilhão de dividendos. Os investimentos desaparecem, os funcionários são demitidos e o serviço cai. O governo federal concede ao Paraná, o Porto de Paranaguá está sendo privatizado. Era um porto de grãos ruim, atrasado, que eu transformei num porto múltiplo para ajudar a impulsionar a economia e a industrialização do Paraná. Construiu um fantástico terminal de álcool para estimular a produção do álcool e a comercialização no Brasil e no exterior do álcool do Paraná. Foi vendido. Não há um pio do governo federal. E ele concede em silêncio tudo. Estão privatizando o Canal da Galheta, que é a entrada do Porto de Paranaguá. Vão pagar pedágio agora para um grupo privado para navegar na entrada do Porto de Paranaguá. São coisas que eram as nossas bandeiras de luta. A CLT, nós dizíamos que a CLT tinha defeito entre nós, né, Alessia? Eu fui advogado trabalhista há muito tempo, tinha exageros, mas eles não acabaram com os absurdos, eles acabaram com o direito dos trabalhadores. E o Lula outro dia disse, não, o trabalhador não quer mais a CLT. O que é que está acontecendo? Então, nós não temos mais bandeiras. E isso mostra que aqui no Paraná a queda de prestígio do PT e do Lula é monumental. Eles agora resolveram lançar um candidato à prefeitura da extrema-direita. É uma espécie de terceirização da derrota que vai ocorrer. Agora, facilmente isso é revertido. Por que o Bolsonaro perdeu a eleição? Cá entre nós, a minha análise é a seguinte. Ele perdeu a eleição porque ele deixou de defender a soberania nacional e a visão nacionalista do Estado. Ele se desmoralizou e perdeu por muito pouco. Mas o Lula está caindo porque está incidindo no mesmo erro, está cedendo à pressão da tal Frente da Esperança, que é uma frente de direita, de centro-direita, e está perdendo o apoio da população. Ele cresce entre os eleitores ligados ao mercado financeiro, mas cai entre as pessoas que têm o sentimento nacional, que não querem comer apenas 3 vezes por dia. Eles querem uma perspectiva de sucesso econômico para os seus filhos, de avanço cultural, de processo civilizatório. Nós estamos perdendo isso. A ponte para o futuro foi feita por aquele Marcos Lisboa. A impressão que eu tenho é que quem dirige a economia do Brasil hoje, ocultamente, é o Marcos Lisboa, aquele liberalismo amalucado. Eu não vejo uma perspectiva de crescimento do Brasil. Estou vendo a própria essência da Frente da Esperança, que era a candidatura do Lula com a base porreta do PT no Brasil inteiro, está desaparecendo. Então, nós vamos acabar entregando o país a um Milei. E, ao mesmo tempo, eu constato que a política econômica hoje é a mesma política do Guedes sem o Bolsonaro. O Bolsonaro, que é mal educado, come mal, não sabe escolher o talher, é desaforado, desapareceu. Mas a política econômica é a mesma. E isso me fez me afastar do PT. Não me arrependo do que eu fiz, de ter apoiado o Lula e tudo isso. Naquele momento, era o que nós deveríamos fazer. Mas hoje eu quero avançar um pouco mais. Eu tenho um compromisso, não é com o partido político, é com o Brasil, com o nosso povo paranaense e brasileiro. Então, eu não mudei nada. Quem mudou foi o PT ao entrar na Frente da Esperança. Muitos analistas consideram que existe polarização no cenário político. Não há espaço para uma verdadeira alternativa de centro-esquerda desenvolvimentista que tenha o povo como parceiro? Falta um projeto nacional moderado, sem radicalismo pela esquerda, que se transforma insustentável no momento político brasileiro. Sem a covardia da aliança com o capital financeiro, que é combatido por mim e pelo Papa Francisco, para não citar o resto das pessoas que combatem essa tolice, que desgraçou a Europa, acabou com a Grécia, que era um Estado maravilhoso, que botou a França em dificuldade, que anarquizou com a política do mercado comum europeu. Nós não podemos entrar nisso, mas eu vejo que, de repente, na falta de uma proposta de mudança, de transformação do Brasil. Eu quero transformação. Quando apoiei o Lula e a Frente da Esperança, eu imaginava um primeiro passo, mas sonhava aquela ideia do velho guerreiro Ramos. O grande debate nacional vai politizando o povo e as eleições sucessivas vão mostrando caminhos diferentes dessa dominação absoluta dos donos do capital financeiro, que são 1% da população mundial. Concentração de renda e escravização do povo. Eu não posso
concordar com isso. Mas, de repente, se eu me mantenho no PT e o PT apoia o pedágio rapinante do Paraná, apoia a venda da Copel, não abre a boca quando o BNDES está privatizando a Companhia de Saneamento do Paraná, que é a melhor do Brasil. Se eu concordar com isso, eu estava errado desde que entrei na política sonhando com mudança. O certo agora é a concentração do capital, o domínio do capital financeiro, basicamente o norte-americano. Então eu saí. Eu quero mais. E espero que com a crítica, inclusive, o governo acorde e passe a perceber que ele está num caminho errado e ele vai entregar para um Milei brasileiro o governo da República. Em 2023, o IBGE apurou que o PIB industrial de Maricá, alavancado pela indústria extrativa do petróleo, superou o da cidade de São Paulo. O país exporta petróleo bruto. É este o Brasil que queremos? Como fica a Petrobras nesse contexto? É um crime, mas é esta a política do tal do Prates na Petrobras. Agora, quem que nomeou o Prates? Foi você? Fui eu? Quem não sabe que o Prates era o consultor da Shell, trabalhava para a Shell? Quem nomeou foi o Lula. E quando abriu espaços no Conselho de Administração, o Lula podia ter nomeado o Estrela, que é o pai do pré-sal, podia ter nomeado o Hildo Sauer, aquele time porreta que transformou a Petrobras no que ela é hoje. Mas não, botou gente de mercado. Então, quem está mandando no Brasil é o mercado. E a Petrobras não é do Brasil mais. Ela é uma propriedade de um fundo de investimento. O Estrela, outro dia, numa entrevista, disse que quem manda na Petrobras é o BlackRock. O famoso BlackRock, que é o maior fundo de investimento do mundo. Então, não é do Brasil mais. E, de repente, não mais que de repente, o Alckmin vai para a televisão e diz: eu sou contra a reestatização da Petrobras e das empresas que foram vendidas e sou contra a recompra de usinas vendidas. Ora, ele é a favor do quê? Se essas eram as bandeiras que nos levaram a apoiar o Lula, com tantas outras. E a CLT, o direito dos trabalhadores, onde é que fica? E a manutenção do tripé, dólar flutuante, meta de inflação, superávit primário. O dólar flutuante é um crime contra uma economia em desenvolvimento. Lembra o que aconteceu com as nossas companhias aéreas? A rapaziada comprou avião, estruturas de mecanismo em revisão nos Estados Unidos com o dólar a menos de 2. E, de repente, quando foram pagar, o dólar estava a 5 e pouco, 6. Quebraram todos. Então, não existe desenvolvimento dessa forma. E não existe desenvolvimento com superávit primário. Você disse agora, não, o Supremo acha que o impacto da revisão do salário dos aposentados, que vão morrer logo depois, né? Eu não sei quantos anos você tem, eu tenho 83, eu só tenho mais 40 anos de vida útil. Mas eles, por cautela, então não vão restabelecer o direito de quem trabalhou uma vida inteira, mas garantem o pagamento aumentado pelos juros da taxa Selic, comandada por banqueiros. Então, quem é que está mandando no Brasil? É o Lula ou é o mercado financeiro? Ou são os BlackRocks da vida? Os governos petistas não recompraram ações de estatais privatizadas, como a Vale, não salvaram a Varig. Deixa eu fazer uma correção. O seu homônimo, Carlos Lessa, que era presidente do BNDES, comprou as ações da Vale. Ela ficou na mão do Brasil. Ele foi demitido por isso, porque tomou uma medida que o Manteiga, o Palocci, aquela gente que mandava na estrutura econômica do Brasil, o Furlan, achou que era um desafio à iniciativa privada. Quem vendeu as ações agora foi o Bolsonaro no início do seu governo. O BNDES vendeu. O Carlos Lessa queria comprar as ações da Petrobras, para ela não ficar na mão de estrangeiros. Ele foi proibido. Ele ligou para mim: Requião, nós temos recurso, o BNDES pode comprar tudo, mas eu vou consultar o governo. Consultou, proibiram ele de comprar. Então, quando abriu a possibilidade de comprar da Vale, ele não consultou o governo, ele comprou e foi para a rua. Você perceba bem, é esta visão do liberalismo econômico que comanda o Brasil há 30 anos. Por que a Petrobras hoje tem 67% ou um pouco mais de ações privadas? Porque o Fernando Henrique acabou com o monopólio, botou no mercado e o Lula assumiu e pôs no mercado. Ele imaginava, não, com a Golden Share mais as ações ordinárias eu comando a Petrobras. Comanda nada. Tanto que você veja que comanda é a Bolsa de Nova York com as suas regras e o judiciário norte-americano. Daí veio a Lava Jato a serviço do capital americano e da desindustrialização do Brasil, caprichando na entrega das nossas empresas e da Petrobras. Eu não vou dizer para você que não tinha ladrão. Não vou dizer a você que os empreiteiros não deviam ter ido para a cadeia, que estavam roubando o país. Mas não a empresa, não 250 mil trabalhadores no dia seguinte na rua, 2 milhões de trabalhadores. Não tem cabimento isso. Lembra o que o Obama fez com a General Motors?
hoje. Botou os dirigentes na cadeia, estatizou a empresa, consertou tudo, porque a função do Estado americano não era competir com a venda de automóveis, que estão multiplicados pelo mundo inteiro, mas colocou na iniciativa privada de novo, depois de arrumar, mas não demitiu um trabalhador. Aqui é o contrário, nós estamos entregando as empresas e ferrando lá embaixo. Então, para pagar a Selic de 10 e pouco, você não terá revisão da sua aposentadoria. Eu sou aposentado, eu ganho R$ 3.672 mais ou menos hoje, depois de ter sido governador 3 vezes, senador 2 vezes e ocupado cargos importantes no mundo. Os defensores do PT sempre usam o argumento da governabilidade. Que forças políticas podem ser aglutinadas em torno de um projeto de país que resgate o papel de estatais como a Petrobras e leve adiante, por exemplo, um planejamento energético soberano? 80% do petróleo do mundo está na mão de estatais, que viabilizam o desenvolvimento dos seus países, a melhoria da condição de vida do povo. Nós estamos entregando com essa conversa mole de energia alternativa. Então, em nome de um futuro de energia alternativa, que cá entre nós devemos pesquisar, sim, o mundo evolui, nós estamos entregando concretamente a energia que podia servir a preços razoáveis do desenvolvimento do Brasil. É uma tapeação, é a mão do mercado. A Petrobras é de um fundo de investimento, não é do Brasil mais. Nós temos 30 e poucos por cento das ações da Petrobras na mão do Estado. Pouco mais de 50% das ordinárias. Mas as reformas internas do Estatuto acabou dando mais poder para as minoritárias, que são maioritárias em quantidade, mas não são as ordinárias, que têm direito a voto. Então é isso que me faz procurar um outro caminho partidário, sem nenhum arrependimento do que eu fiz, sem fazer acusações pessoais, mas considerando que o governo atual está errando e os erros são contra o Brasil. O Haddad é incapaz de comer um hambúrguer com dinheiro público, mas ele está com uma visão liberal das coisas. Por que? Eu não sei. Está errado. E esse erro prejudica o país. O que gostaria de acrescentar a essa entrevista? Para o futuro do Brasil, a gente tem que fazer a crítica, propor alternativas e ficar na militância. O PT é um partido estranho, ele tem tendências internas, Olés. E essas tendências se digladiam. Agora, a tendência do Dirceu quer retirar a Gleisi da presidência do partido, mas não tem uma proposta de desenvolvimento nacional aristotélica, factível, possível, ato meio, ato eficiente. Não tem discurso. Esta conversa mole. Então, vamos procurar outras alternativas partidárias. Eu estou aí pensando em que partido eu devo entrar. Eu fiz uma pesquisa hoje na minha timeline do Twitter. Eu tenho 320 mil seguidores, mais ou menos. Outra coisa gozada, há 2 anos que não aumenta um seguidor na minha timeline. Está bloqueada, não sei por quê. Mas o pessoal responde a uma pergunta minha. Se eu mudar de partido, eu sair do PT, se eu for para um novo partido, vocês me acompanhariam? 45% do pessoal diz que sim. E é o pessoal da esquerda brasileira e paranaense. Acho interessante isso.